Pronto, gravando. Bom, então, o Salve Cinema, né, dessa edição, novembro, que é a última de 2020, né, então o Bravo vai fechar o ano conosco. O Júnior, Oi. só uma coisinha importante, né? É que se alguém não se sentir confortável, então a gente pede que saia, né, da sala e assiste depois a gravação, né? Então, quem ficar na sala está autorizando a sua imagem, né? Deixar isso bem claro, né? Para todo mundo ficar bem à vontade. A tua imagem e aquilo que falar para constar na gravação, né? Desculpa, Bem lembrado, Beth. só para reafirmar. Só para Claro, reafirmar. claro. Tá? Bom, e o Braulio, então, está conosco na última edição do Salve o Cinema, que é um projeto do Grupo de Estudos de Psicologia Analítica que existe já há alguns anos. Ele acontece todo mês, exceto em mês de férias. Então, nós não vamos ter agora o Salve em dezembro, mas teremos novamente em março, né, de 2021. Então, a ideia é essa troca, né, com pessoas de diferentes localidades, agora com o Zoom, né, com essa coisa online, a gente tem feito de maneira online, o que tem sido muito bacana, porque tem permitido a participação de pessoas que antes, né, só poderiam assistir via o YouTube, que era a maneira como o evento era transmitido. Né? Agora a gente tem essa nova modalidade, né, de sala virtual. A gente tem feito salve assim, os últimos foram assim. E esse bate-papo, né, sempre conta com convidado, e para ele, e além do convidado, que é o Braulio Tavares, para que ele aconteça, várias pessoas se mobilizam, né, em torno da organização. E um dos nossos parceiros é o CineSesc, aqui de Rondônia, né, que antes da pandemia nos fornecia o espaço, todo o apoio para poder fazer, e durante a pandemia tem também nos oferecido suporte naquilo que a gente precisa. Nós também temos o apoio do Fé Comércio, de Rondônia, SESC, o SENAC, o Centro de Hemenêutica do Presente da Universidade Federal de Rondônia, o Centro de Vivência em Psicologia e a Didio. Né? Então, esses são os nossos parceiros, além dos membros do GPA, do Grupo de Psicologia Analítica, que se envolvem na organização, e outras pessoas que também vão contribuindo com a divulgação, repassando salve, enfim, fazendo com que ele ganhe aí o mundo para mais pessoas participarem. Bom, então, o Braulio, né? Ele é escritor e compositor, pesquisador de literatura fantástica, de ficção científica, é roteirista de cinema e TV, e ele tem um blog chamado Mundo Fantasma, né, que já existe há muito tempo, né, Braulio? Mas para receber você, Braulio, eu escolhi... A gente sempre tem costume de receber os convidados com ou um poema, ou alguma música, ou, enfim, de uma outra maneira. Para receber você, foi escolhido um poema do Paulo Leminski, porque no seu blog, né, você fala dele, então parece que é um autor que você gosta muito, né? Depois nós conversando, você disse que sim. E aí foi escolhido um poema dele que é o seguinte, desse livro aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Bom, o poema diz o seguinte: você para a fim de ver o que te espera. Só uma nuvem te separa das estrelas. Né? Então, Leminski, ele é curto e rasgante. Né? Então, Braulio, seja bem-vindo. Né? E, bom, fique à vontade, então. Obrigado, Júnior. Boa noite a todos, mais uma vez. E eu quero agradecer, primeiro, a Maria, que foi quem fez essa ponte, minha filha, e a vocês por me receberem aqui, e dizer que fico muito alegre, porque essa atividade que vocês fazem, na verdade, é a atividade que começou o meu interesse por cinema. Eu sou de Campina Grande, na Paraíba, e quando eu tinha 16 anos de idade, eu entrei para um cineclube. Às vezes as pessoas me perguntam o que é um cineclube, porque hoje em dia isso diminuiu um pouco. Mas na década de 1960, havia muitos cineclubes no Brasil, centenas de cineclubes espalhados pelo Brasil inteiro. E o que era basicamente um cineclube nessa época?
Um grupo de pessoas, geralmente jovens, que se encontravam, geralmente, uma vez por semana, exibiam um filme e discutiam esse filme depois da exibição. A exibição podia ser privada só para eles, só para o grupinho, podia ser uma exibição pública, aberta a quem viesse de fora, e às vezes até uma exibição num cinema comercial da cidade, cobrando ingressos e tal, mas era uma sessão de um filme escolhido pelo cineclube, e depois que terminava a sessão no cinema da cidade, nós íamos para outra sala, que alugávamos ou recebíamos de amigos, para ficar durante 1, 2, 3 horas discutindo o filme. Então, essa atividade de cineclube é uma coisa que me formou, posso dizer isso com toda tranquilidade, não só o meu interesse por cinema, mas o meu interesse por filosofia, o meu interesse por artes plásticas, por teatro, grande parte do meu interesse pela música, pela teoria literária, por todas essas coisas, porque eu e meus amigos tínhamos nessa faixa, alguns tinham 14 anos de idade quando começaram no cineclube, eu tinha 16, outros tinham 17, 18, nenhum de nós tinha mais do que 21 anos de idade. Uma porção de garotos que queriam discutir os grandes clássicos do cinema. A gente ficava vendo e discutindo filmes de Visconti, Bergman, Fellini, Antonioni, Godard, todos os grandes nomes do cinema, que essa década de 60 foi uma década importantíssima para o cinema mundial. Nós víamos esses filmes no cinema da cidade, alguns dos quais a gente mesmo projetava, e a gente discutia em seguida. Então, foi uma formação não só que eu tive não só com o cinema em si, mas com as humanidades em si. Isso que a gente chamou já as ciências humanas, as artes, as atividades de discutir a vida humana em todos os seus aspectos. Isso foi muito bom para mim também, porque logo depois disso eu morei em Belo Horizonte, estudei durante 2 anos na Escola Superior de Cinema de Minas Gerais, da Universidade Católica de Minas Gerais. Foram 2 anos somente, porque a universidade fez uma reforma e o curso de cinema acabou, mas eu fiquei com informação e formação suficiente para depois me tornar roteirista de televisão, de cinema, escrevi curtas-metragens, trabalhei no roteiro de alguns longa-metragens e sempre aprendi muito, porque o cinema é, acima de tudo, uma atividade coletiva. E isso bate um pouco com o meu outro lado de escritor e de poeta, que é uma atividade extremamente solitária. Você, para ser escritor, você praticamente se tranca dentro de um cubo de espaço dentro da sua casa, você fecha a porta, você fecha a janela, desliga a internet e fica ali escrevendo. E a única maneira de escrever é você se isolando do mundo, se isolando da família, inclusive, e assim por diante. Então, quem é escritor, como eu também sou, tem o hábito de criar na solidão. E quem vai fazer cinema precisa adquirir o hábito de criar na coletividade, porque o diretor de cinema é um indivíduo que está constantemente, em todos os dias de trabalho, na hora da filmagem, ele está envolvido por grupos de 20, 30, 50, 100 pessoas. Eu me lembro de um diretor de TV, mas que trabalhou com o cinema também, o Jorge Fernando, que era diretor de novelas da TV Globo, que eu conheci, cheguei a fazer alguns trabalhos com ele. O Jorge era uma figura muito divertida, um cara muito engraçado, muito extrovertido. E uma vez, num programa de entrevistas, disseram: Jorge, o que é fazer televisão para você? O que é ser diretor de televisão? Ele disse: é administrar o dia de trabalho de 150 pessoas, todo dia. E é isso que um diretor de cinema faz. Um diretor que eu admiro muito, que é o Jim Jarmusch, acho que foi ele que disse uma vez, ele disse: é um milagre que um filme seja feito. Não vou nem dizer que é um milagre que um filme fique bom. É um milagre que um filme de longa-metragem profissional do cinema norte-americano consiga ser feito. De tamanho ao caos, tamanha é a loucura, tantas e tantas discussões, idas e vindas, contradições, volta, rasga, não é bem isso, vamos fazer de novo, não deu certo, vamos tentar fazer de novo. São tantas discussões, tantos empecilhos, tantos pequenos obstáculos envolvidos na realização de um filme profissional, que ele dizia isso. Ele dizia: eu já fiz mais de 15 filmes e é um pequeno milagre que um filme consiga ser feito.
porque é muita gente, são muitas as possibilidades de erro. Então, isso dá para o artista criador uma dimensão completamente diferente do que é o ato criador. É um ato criador que não é simplesmente aquela posição tradicional do escritor ou do filósofo com a mão na testa, assim, a caneta passeando sobre o papel e ele mergulhado em profundas reflexões sobre a condição humana. Não, o ato criador do diretor de cinema é em pé, em cima de um jipe, com um megafone, gritando para 50 pessoas, corre, agora vocês, liga a câmera, desliga a luz, quero ver os carros correndo e assim por diante. É outro nível de criação. E um nível de criação que, muitas vezes, algumas pessoas que teriam muito talento em outros aspectos não conseguem administrar. Não sei se vocês lembram um escritor argentino chamado Manuel Puig. Manuel Puig, ele é o autor daquele famoso O Beijo da Mulher-Aranha, que foi filmado por Héctor Babenco e que foi um filme brasileiro que concorreu ao Oscar e tudo mais. Puig é um cara muito interessante, um grande escritor, e eu, de certa forma, devo a ele uma parte importante da minha carreira literária, porque até os 22 anos de idade, mais ou menos, eu sonhava em ser diretor de cinema. Mas não tinha o menor jeito para isso, porque eu não sei administrar o dia de trabalho de 150 pessoas, eu não sei administrar nem o meu, quanto mais de 150 pessoas. E eu li uma entrevista do Manuel Puig, que era um escritor que eu estava lendo tudo dele na época, um escritor genial, Boquinhas Pintadas, Sangue de Amor Correspondido, A Traição de Rita Hayworth, tantos e tantos livros maravilhosos dele que foram traduzidos aqui no Brasil. E o cara entrevistava ele e dizia, Puig, por que seus livros falam tanto de cinema? E aí ele disse, porque eu sou um cineasta frustrado. Eu queria ser diretor de cinema, mas eu sou um cara de uma timidez doentia. Eu só sei criar sozinho. Então eu resolvi que, em vez de eu dirigir esses filmes, eu ia imaginar os filmes na minha cabeça e ia escrever sob a forma de livros. E é isso que eu faço desde então. Eu larguei por completo a carreira de diretor de cinema e fui ser escritor. Então, cada conto meu, até contos muito curtos que eu publico hoje em dia no meu blog, contos de uma lauda e assim por diante, são contos que às vezes dariam um filme inteiro na mão de quem soubesse ser diretor de cinema. Não é o meu caso. Mas por que isso? Porque todos nós temos esse impulso de contar histórias e de encontrar nas histórias que a gente conta alguma significação para a vida dos outros. Eu entrei na ficção científica, que quero passar para esse outro detalhe, porque eu via na ficção científica, nos filmes de ficção científica, nos romances e tudo mais, a possibilidade de contar histórias que não fazem parte do nosso mundo, mas são histórias que o nosso mundo pode vir a fazer parte delas um dia. Histórias ambientadas no futuro, histórias ambientadas em outros planetas, histórias ambientadas em universos paralelos e tal, mas que, de certa forma, elas abrem caminho para a gente pensar sobre coisas que a gente não pensaria se a gente ficasse preso no mundo real, no mundo material, nesse mundo que nós estamos vivendo todos consensualmente. Eu estou achando ótima essa pandemia, porque nós estamos vivendo um momento de ficção científica. Nós estamos vivendo um momento em que um vírus desconhecido está ameaçando a humanidade, surgiu não se sabe de onde, pode ter sido um vírus que veio do espaço, pode ter sido um vírus que estava adormecido aqui no nosso próprio planeta, pode ter sido um vírus criado em laboratório. Tudo isso são especulações válidas e que eu acompanho pela imprensa, porque fazem parte do ABC da ficção científica, desde que eu me entendo de gente, essas histórias de vírus, epidemias dizimando a humanidade. Nós estamos vivendo um momento de ficção científica, que é um momento sempre que reformula as nossas bases, reformula a nossa maneira de ser, e principalmente, é isso que eu gosto na ficção científica, é uma literatura onde o personagem principal nunca é uma pessoa só, ou um grupo de pessoas. A ficção científica é uma literatura ou um cinema onde o personagem principal é a humanidade como um todo. Estamos falando dos destinos do planeta, estamos falando dos destinos da humanidade. Quando eu sugeri esse filme, Children of Men, Filhos da Esperança, porque é um filme que me impressionou muito quando eu vi. Eu nunca
tinha ouvido falar no filme. O filme foi lançado aqui no Brasil sem muito alarde, e um dia Gabriel, meu filho do meio, me chamou assim e disse: pai, vem ver esse filme que eu acabei de ver ontem, queria que você desse uma olhada. O que é? É um filme do Alfonso Cuarón, aquele diretor mexicano, eu já tinha ouvido falar, tinha curiosidade de saber alguma coisa sobre ele. E é um filme que fala sobre o nosso presente. É um filme de 2006, que se passa em 2027, e eu estava checando aqui na internet um detalhe: o personagem principal, que é interpretado pelo Colin Farrell, ele perdeu o filho numa pandemia que acontece em 2008, ou seja, acontece no futuro do filme, porque o filme é de 2006, então o filme já imaginava uma pandemia em 2008, onde o personagem perdia um filho. Quando a gente fala em ficção científica, a primeira imagem que vem na cabeça das pessoas, eu já fiz isso em oficinas, em cursos, debates, em muitas situações, eu dizia para as pessoas assim: qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça quando fala do termo ficção científica? E as primeiras imagens que vêm são espaçonaves, alienígenas, supercomputadores inteligentes, a superinteligência artificial mais inteligente do que o homem, robôs que se revoltam contra a humanidade e querem tomar o poder da humanidade, e assim por diante. Planetas distantes e tal. Essa é a imagem que a ficção científica tem na cabeça da maioria das pessoas. A ficção científica que nós conhecemos mais aqui no Brasil é, acima de tudo, a ficção científica norte-americana, que se formou no século XX dentro de um sonho de expansão no espaço, de conquista da Lua, conquista dos planetas do Sistema Solar, conquista da nossa galáxia, espalhar a humanidade pelos mundos afora. Eu, pessoalmente, acho isso impossível. Tenho muitos amigos que são cientistas, conhecem os detalhes dessas coisas mais do que eu. Eu tenho amigos que são escritores e que são astrônomos, são astrofísicos, estudam o universo profissionalmente, muito mais do que eu, sou um mero escritor diletante, e eles acreditam piamente que nós chegaremos a expandir a nossa humanidade, saída do planeta Terra, por todo o Sistema Solar e por outras estrelas da Via Láctea. Outros sistemas estelares que existem por aí. Que a nossa humanidade vai crescer um dia até transbordar do planeta Terra. Esse planeta será pequeno para conter a nossa humanidade. As riquezas que tem no nosso planeta serão pequenas, serão poucas para sustentar essa humanidade. E nós precisaremos conquistar outros mundos e outros espaços. A minha visão pessoal da ficção científica é justamente o contrário. Nós não vamos transbordar o planeta, nós vamos destruir o planeta. Nós estamos, creio eu, destruindo o planeta. Destruindo, estragando, gastando em vão os recursos naturais do planeta, as terras férteis, a água potável, os minerais raros que nós precisamos tanto. E nós precisaríamos desenvolver um outro tipo de civilização que nos permitisse viver nesse planeta, nem vou dizer assim, multiplicar essa nossa humanidade de 7 bilhões de pessoas para 70 bilhões de pessoas, onde a gente tivesse realmente que habitar na Lua, habitar em Marte, ou seja lá o que fosse. Nós precisamos, a função da nossa ciência, neste momento, em 2020, é salvar as condições habitáveis do planeta Terra para que a nossa humanidade consiga continuar vivendo nele. E esse filme fala exatamente sobre isso. O Filhos da Esperança fala de uma coisa que é um tema antigo da ficção científica também, que é a esterilidade da espécie humana. É um certo momento na história em que o ser humano para de se reproduzir, deixa de nascer novas pessoas o tempo inteiro, como nós estamos acostumados a ver sempre. Então, a partir de um certo momento, para de nascer gente, e as pessoas existentes, nós aqui, vão envelhecendo e morrendo até
civilização desabar, porque não vai ter, é a montanha. O filme começa com uma cena que eu acho muito comovente, é o cara vendo o noticiário de TV, ele entra num café para pegar um copo de café assim, e no telejornal está passando a notícia da morte, do assassinato da pessoa mais jovem do mundo. É um rapaz argentino de 18 anos de idade. Foi a última pessoa que nasceu no planeta Terra. Depois dele não nasceu mais ninguém. E esse rapaz de 18 anos, que era uma das pessoas mais famosas do mundo, evidentemente, por ser o ser humano mais jovem, é assassinado porque se recusa a dar um autógrafo. Isso é o retrato da nossa civilização. O culto à celebridade, o culto a essas pequenas relíquias, que os autógrafos de pessoas famosas entre nós hoje são como relíquias de santos e tal. Então, o filme já começa dizendo, é essa a civilização que nós queremos? Em que uma pessoa tão preciosa, o rapaz, o ser humano mais novo da humanidade, é assassinado por um motivo tão fútil, porque se recusou a dar um autógrafo? É esse o tipo de civilização que nós queremos? É esse o tipo de cultura que nós queremos? É esse o planeta do futuro? É essa a civilização humana que nós vamos exportar para o resto da galáxia, para outros sistemas solares, outros planetas habitáveis e assim por diante? Essa crítica eu acho muito mais importante dentro do gênero da ficção científica do que aquela euforia de dizer assim, vamos conquistar o universo, vamos conquistar, expandir os horizontes da humanidade, que é uma coisa simpática também, não estou negando. Eu gosto muito de séries como Star Trek, Jornada nas Estrelas, que mostra exatamente isso. A nossa humanidade se expandindo pelas estrelas, entrando em contato com outras espécies inteligentes, outras civilizações, e trocando informações com elas, contatos mais pacíficos, contatos menos pacíficos, e assim por diante. Mas essa possibilidade real me parece cada vez mais distante. Acho que o caminho para as histórias modernas de ficção científica são algo como o caminho que esse filme de Alfonso Cuarón mostra, que é o que estamos fazendo do planeta, o que estamos fazendo da nossa humanidade, desses 7 bilhões de pessoas que tem aqui, e para que serve o tipo de economia, o tipo de cultura, o tipo de telecomunicação, o tipo de consumo, o tipo de educação que nós estamos criando para esses 7 bilhões de pessoas, para onde isso está nos conduzindo. E eu acho, apesar de tentar sempre ser um cara otimista com relação ao futuro, tanto a curto quanto a longo prazo, eu acho que nós estamos começando a abrir os olhos e a perceber que conduzimos a nossa humanidade para um beco sem saída. Nós criamos um modelo de civilização, que é aquele que está desabando no filme Filhos da Esperança, em que nós ficamos extremamente vulneráveis a qualquer imprevisto que aconteça. No filme é a esterilidade da espécie humana, mas hoje, na vida real, pode ser uma pandemia de vírus mutantes que nem a vacina chinesa, nem a vacina de Oxford, nem as outras vacinas sejam capazes de controlar. E de que maneira a nossa economia mundial vai reagir a isso? De que maneira os nossos líderes políticos internacionais vão reagir a isso? Que capacidade nós temos de administrar uma grande crise em países que, dentro de si, já estão mergulhados em crises profundas causadas por eles mesmos, pelo próprio sistema que eles adotaram de se administrar economicamente, politicamente, educacionalmente e assim por diante. Então, me parece que um caminho importantíssimo, não vou dizer o único nunca, mas um caminho importantíssimo para as histórias de ficção científica é questionar o que estamos fazendo no nosso planeta antes de começarmos a pensar em exportar esta nossa civilização para planetas distantes que nós nem sequer sabemos se vamos ser capazes de colonizar ou de descer lá, de desembarcar lá um dia. Todas essas nossas conquistas que nós temos como uma coisa garantida, uma coisa já
já certa, porque fizemos no passado, somos capazes de continuar fazendo durante todo o resto. Tem um outro filme que eu até pensei em colocar, mas é um filme tão mais conhecido, que eu digo, bom, esse aí todo mundo já viu e tal. É um filme chamado Interestelar. Não sei se vocês chegaram a ver esse. É um filme de ficção científica também, que é um filme sensacional. E é um filme que também me causou alguns arrepios, alguns calafrios de terror em alguns momentos, porque tem uma cena que o personagem, que é um ex-astronauta da NASA, um ex-piloto da NASA, ele vai no colégio da filha e chega lá no colégio da filha e começa a filha sofrer uma suspensão, a garota, a adolescente, e ele vai saber por quê. E aí a diretora do colégio da filha diz, olha, sua filha foi mandada sair de classe, teve 0 na prova e pegou uma suspensão, porque ela voltou a contar para os coleguinhas dela essa história de que a humanidade tinha ido à Lua. Nós sabemos que isso é uma lenda, nós sabemos que essa história que a humanidade foi na Lua são fake news. Nós nunca fomos na Lua. E o cara, que era um ex-piloto da NASA, fica olhando para a diretora da escola e ele não tem como discutir. Porque nesse futuro desse filme, eles estão vivendo num planeta Terra onde não existe mais NASA, não existe mais espaçonave, não existe mais projeto espacial, e se divulga nas escolas o ensinamento de que projeto espacial nunca aconteceu. Aquilo que era o sonho dos Estados Unidos do passado não existe mais, e eles estão vivendo num planeta onde a única comida que se cultiva é o milho. Aconteceu uma praga que deu em todos os cereais, em todas as outras formas de alimentação, e as pessoas comem derivados do milho. Até um amigo meu paraibano disse assim, olha, não chega a ser um futuro tão negro assim, porque pelo menos as pessoas comem cuscuz. Existe esse lado positivo de que nem todas as coisas boas da humanidade desapareceram, eles comem cuscuz, que são os privilegiados. Eu moro aqui em São Paulo e para achar um cuscuz que preste é a maior dificuldade. Mas isso é um terror possível. Isso é um pesadelo que pode acontecer. Nós estamos no meio de uma pandemia e se pegamos essa pandemia agora em 2020, quem nos garante que nós não podemos pegar uma outra praga, ser vítimas de outra praga no ano que vem ou no outro, e assim por diante. Então, o que fazer desse nosso planeta? De que maneira tentar salvar essa civilização que nós temos antes de exportar essa civilização para outros sistemas? Essa é uma das condições básicas com que a ficção científica se defronta hoje, e que eu acho que esse filme vai ter uma importância muito grande, tem mais importância hoje do que na época em que ele foi feito. É um filme que foi feito entre 2006 e 2007, ele estreou, se eu não me engano, no final de 2006, e ele hoje, para mim, tem uma importância, ele é capaz de dar uma sacudidela na humanidade muito maior do que deu na época em que foi feito, e que a gente não acharia que esse assunto fosse um assunto assim tão urgente. Então, isso aqui é uma breve introdução que eu estou fazendo. Nós podemos começar a discutir aspectos específicos da história, do filme, dos personagens, de como o filme foi feito, que eu também gosto muito de discutir a técnica, a linguagem utilizada para abordar a história do filme. Mas com essa introdução, eu queria reafirmar para vocês a importância das histórias que nós contamos através do cinema. O cinema serve para 1 milhão de coisas, mas para mim ele serve principalmente para contar histórias, para contar enredos, argumentos, situações com começo, meio e fim, e que são, de certa forma, modelos, cenários possíveis de ação humana individual, de pequenos grupos, de grandes grupos, de grandes sociedades, da humanidade inteira, não importa, mas criando esses modelos e criando esses cenários, nós criamos uma espécie assim, de um espelho distorcido, onde nós, aqui do mundo real, nos reconhecemos em algumas coisas e não nos reconhecemos em outras. Esse filme tem essa importância e, bom, queria deixar em aberto para as perguntas de vocês. Fiquem à vontade para perguntar, questionar, divergir de qualquer coisa. Se for alguma informação que tiver ao meu alcance, darei com todo prazer.
Lamento somente que tenha havido um imprevisto, conversei isso ontem com o Júnior, porque esse filme tinha na plataforma da Netflix. Eu revi o filme ano passado, revi trechos do filme 2 semanas atrás, porque precisei consultar alguma coisa, então revi alguns trechos, fiz minhas anotações, e ia rever o filme ontem para me preparar para hoje, e ontem fiquei sabendo que o filme não estava mais na plataforma. Se algum de vocês não assistiu, lamento, foi uma coisa que não foi prevista por nós. Tentaremos fazer na próxima vez de uma maneira mais organizada. Vou dar aí o pontapé inicial. Primeiro, eu adorei a próxima vez, né? Isso é um bom começo, né? Temos que ser otimistas sempre. Isso é muito bom, isso é muito bom. Mas eu fiz umas anotações aqui, mas eu queria começar com uma questão, Braulio, que você passou por ela, mas eu queria te ouvir um pouco mais, né? Eu acredito que nós precisamos da ficção científica, da ficção. Nós precisamos da ficção, né? Nós precisamos eu acho que desse mundo fantástico, né? Sem ele nós não sobrevivemos. Mas eu queria te ouvir um pouco, duas coisas, né? Como é que você entende essa necessidade da ficção, né? Enquanto pessoas, né, que somos, e como né? Assim, quais são? Eu não sei se tem algum perigo, mas o fato de conviver, né, como escritor durante tanto tempo, ao longo do dia, das semanas, enfim, mergulhado nesse universo, né? Às vezes eu tenho a impressão que é um pouco como Ulisses, né, ouvindo o canto da sereia. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre essa relação com a ficção. Olha, ainda há pouco o Júnior estava me perguntando se eu escrevo todo dia. Eu escrevo todo dia porque os trabalhos que eu estou envolvido são trabalhos ligados a teatro, a cinema, televisão. Eu tenho o meu blog, eu traduzo livros, eu escrevo livros. Então, mesmo todos os dias eu acordo, e mesmo quando eu não tenho nada, nenhum trabalho para fora, para entregar, para ficar adiantando para os meus contratantes, eu sou um freelancer, não trabalho em nenhuma organização, eu trabalho por minha conta própria, mesmo naqueles dias que eu não tenho nenhum trabalho contratado, eu digo, vou trabalhar no meu romance. Aí você me pergunta, você tem um romance? Eu digo, eu tenho 30 romances inacabados. Todo mês eu começo um romance diferente, porque eu tenho uma ideia genial. Então, vou entusiasmar. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, pouquíssimos deles eu cheguei no capítulo 4. Mas não importa, naqueles dias que eu não tenho nada para fazer, aí eu me lembro de um deles, abro assim e boto capítulo 4. Neste dia, fulano acordou e tal. Nunca me falta algo para escrever, seja por um impulso de fora, seja por um impulso externo. Então, o que você diz assim, o canto das sereias, de viver sonhando com outras realidades, com outras pessoas. Então, eu acho que isso é uma forma de nós nos libertarmos da prisão do corpo. Veja uma coisa interessante. Nós somos uma entidade totalmente contraditória, o ser humano. Nós temos um corpo físico e uma mente que não é física. A nossa mente, não estou falando do cérebro, o cérebro é físico, mas o nosso cérebro é um hardware, o nosso cérebro é um computador. Dentro desse computador tem um software que está rodando a vida inteira, ou melhor, um conjunto de softwares e de aplicativos que a gente vai criando a partir dos primeiros dias, semanas, meses de vida. Acho que eu tenho filhos, talvez a maioria de vocês aí tenham filhos, e quem não tem filhos já foi filho, então todo mundo sabe qual é o trauma que os filhos passam de ter que aprender aquela coisa toda. Algum tempo atrás eu estava conversando com amigos meus e ele diz, preocupado que o filho não aprendeu isso, a filha não aprendeu aquilo. Ele disse, olha, a gente só aprende as coisas sozinho. Ninguém ensina uma criança a andar. A gente, no máximo, vai junto, assim, amparando com as mãos para que não caia, não se machuque. Mas é a pessoa que aprende a andar. Que impulso é esse que nos leva a andar? Dominar o corpo, segurar no objeto.
Olha que coisa linda, quando uma criança pega um garfo cheio de arroz e feijão, leva até a boca, consegue colocar aquilo dentro da boca sem derramar nada. Isso é uma verdadeira proeza, isso equivale a mandar o homem à lua e trazer de volta. E isso acontece todo dia na casa da gente. Então, nós estamos criando modelos de comportamento, modelos que não são físicos, são um conjunto de observações, reflexos e imitações físicas que nós vamos fazendo, e esses modelos, com a infância, com a adolescência, com a vida social, vão se sofisticando. Então, nós conseguimos chegar a um ponto que as pessoas começam a imaginar coisas que não existem, começam a visualizar coisas que não existem, começam a criar dentro da sua cabeça, começam a ver coisas. Toda criança tem um amigo imaginário, diz, eu não quero ir para a escola hoje porque o meu amigo imaginário disse que é para a gente ficar brincando. Então, isso já é um grito de independência do software tão grande que eu diria assim, que quando você consegue imaginar um outro que não existe, você criou o seu eu, mais do que em qualquer outro momento da vida. Quando você cria um amigo imaginário, ou até quando a criança diz uma mentira. A criança larga o dever de casa e vai para o quintal. Aí a mãe chega e diz, ei, fulano, corra para fazer seu dever. Vem fazer aqui o quê? Ah, mãe, eu vi um macaco correndo aqui por cima do muro. É a primeira mentira que a criança conta. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. É um grito de independência da mente, dizendo o mundo não é só isso que eu estou registrando. O mundo é esse canto de sereias que eu estou inventando aqui dentro da minha cabeça. E é daqui que surge a poesia, é daqui que surgem as artes, é daqui que surge a ciência também, porque se nós não fôssemos capazes de ficar imaginando coisas que não existem, a gente não teria inventado nada, a gente não teria inventado nenhuma máquina, a gente não teria inventado a alavanca, a balança, as coisas mais essenciais. Tudo isso surge primeiro dentro da nossa cabeça e depois surge no mundo físico. Então, nós temos uma cabeça que não depende do mundo físico. Depende no sentido de que eu estou aqui. Então, se amanhã esse meu corpo físico não estiver mais funcionando, a gente perdeu toda aquela riqueza de informações e de modelos que eu tinha, que cada um de nós tem. Mas enquanto o hardware estiver funcionando, aqueles milhões de aplicativos que nós temos estão rodando e estão criando coisas. Então, isso é uma coisa incrível, porque nós, muitas vezes, eu vejo muita gente dizer, eu queria ter o dom que os escritores têm de imaginar. Nós temos esse dom, todos nós temos. Acontece que nós vivemos numa sociedade que desenvolve a tal ponto em nós o dom receptivo, o dom passivo de ver as histórias dos outros, que se esquece de desenvolver o dom ativo, o dom da criação, de inventar nossas próprias mentiras, inventar nossas próprias histórias, criar nossos próprios cenários. As pessoas que trabalham com arte e com cultura fazem isso de modo geral. Imagino que talvez seja o caso de muitos, talvez a maioria de vocês, que é forçada a usar a imaginação, a compor cenários. Um professor faz isso o tempo todo. Um professor chama a sua turma, diz, senta aí, lápis e papel na mão. Eu gosto muito de dizer isso para os alunos, porque isso é uma espécie assim, de grito de guerra que deixa todo mundo animado. Lápis e papel na mão. Aí todo mundo espera ali, bem rapidinho. Você vai escrever o último dia da vida de um guerreiro em Roma Antiga. Eu não conheço nada de Roma Antiga. Eu digo, inventa. Então, você está puxando por coisas e dando esses estímulos aleatórios. Eu já vi pessoas fazerem coisas que eu nunca imaginei. Eu dizia, de onde você tirou isso? A pessoa diz, não sei, não tenho a menor ideia. Mas escrevi agora, em meia hora, porque o senhor mandou. Eu digo, olha aí, então eu quero metade dos direitos autorais. Quando você vender isso para Hollywood, eu quero metade da grana, porque eu sou coautor. Estava na cabeça da pessoa. Faltou aquele estímulo. E é por isso que eu digo, qual é a profissão mais importante de todas no mundo? Professor. É o professor que arranca isso da cabeça das pessoas. É o professor que ensina a pensar, em vez de ficar enfiando papéis amassados pela orelha adentro do aluno, entende? O professor chega lá e diz, papel em branco e caneta na mão. Escreva o que você gostaria de estar estudando aqui.
A aula está chata? Está certo. Escreva aí. Uma aula que não foi chata. Como foi essa aula? Imagine uma aula não chata. Diga o que é uma aula não chata para você. Então, todos nós temos isso dentro de nós. Agora, nós somos criados para quê? Para consumir, para ver filme, comprar disco, comprar livro, comprar DVD, baixar filme. Ficar só consumindo. O Canto das Sereias, para mim, é um contracanto. A sereia canta uma coisa e eu respondo com outra. Agora, sou um privilegiado, sim. Por quê? Porque consigo ganhar vida com isso. Outras pessoas ganham a vida de outra maneira. E eu tenho muitos amigos e amigas que sabem que eu sou escritor e dizem assim, Braulio, comprei seu livro. Eu digo, oh, bacana. Aí eu encontro um ano depois e a gente está tomando uma cerveja, é um encontro de futebol, estamos assistindo um jogo de futebol e senta na mesa fulano, dá um abraço. Aí o cara diz, cara, eu estou com o teu livro há 1 ano e não li ainda. Aí eu digo, mas por quê? Será que é tão ruim? Tá. Aí o cara disse, não, é porque todo dia eu acordo às 4h30, porque eu tenho que estar às 7 no trabalho, eu chego em casa às 10 da noite, só tenho tempo de brincar meia hora com meus filhos, jantar e cair na cama. E no fim de semana, para quem tem filho pequeno, é uma roda viva. E eu sei que as pessoas não têm tempo de ler. Então, isso é uma coisa que, de certa forma, me agrada, mas eu penso assim, gente, como seria diferente o mundo se todos nós tivéssemos 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas para fazer o que gosta? Que é um princípio antigo, isso é uma divisão que vem do século XIX ainda, uma coisa já muito velha, e que é básico, é uma coisa essencial. Eu fico pensando o quanto... Vocês estão me escutando bem? Sim. O quanto que a imaginação que você estava falando é mais próximo da criança, né? E tem uma frase no filme que eu anotei que eu achei muito interessante, que ele fala: é estranho o que acontece no mundo sem a voz das crianças, né? E essa coisa também da esterilidade, né? Que assim, a criança é o novo, quando a criança é gerada, é a geração de uma vida, né? E o quanto que a criatividade fica prejudicada nesse contexto. E outra imagem que eu achei bem bacana é a do final, quando ela está carregando o bebê e fazia anos que ninguém via um bebê, e aquela imagem, né, o ver o bebê vai abrindo o caminho, né, para uma nova possibilidade de existência, né? Essa imagem, especificamente, Ana, é uma coisa muito louca, porque eles estão no meio de uma guerra, de um tiroteio, estão encurralados dentro do edifício, e, de repente, vai sair uma mulher com um bebê que não nasce há 18 anos, e a guerra para. Ela passa no meio de todos os soldados armados, com armas fumegantes ainda, o sujeito acabou de atirar no outro, acabou de matar o outro, mas todos seguram a arma e ela vai passando ali pelo meio do exército. Então, nesse momento, é uma coisa muito importante, porque fala mais alto do que tudo a humanidade comum de todos. Ali não tem preto, não tem branco, não tem rico, não tem pobre, não tem militar, não tem civil. Ali, por aquele momento mágico de ver uma criança, todos voltam ao que foram, porque todos foram aquela criancinha que está ali com horas, dias de nascida, né? Logo depois que o bebê nasce, eu acho. A criança acho que não tem nem 24 horas, bem me lembro, de nascida, e as pessoas estão vendo assim, aí talvez seja a imagem mais universalizante da humanidade, seja a imagem do bebê. Porque aquilo ali, sim, todos nós fomos. E naquele momento, sim, todos nós éramos igualmente dependentes de um universo pequeno que havia em nossa volta para nos amparar, para nos proteger e para projetar ali um futuro. É terrível você não ter futuro. É terrível você dizer assim, todas as pessoas que estão aqui vão morrer, isso nós sabemos, mas não vai haver outras. Ninguém vai ocupar esse lugar. Tem várias imagens que eu lembro do filme. Tem uma cena que eles vão encontrar um personagem numa escola, e a escola está toda abandonada, você vê os
balanços, né, o escorregador, as coisas das crianças num silêncio muito grande. Quando eu vi esse filme, numa das vezes que eu vi, me veio a lembrança, o relato de um amigo meu de Pernambuco, que foi passar um tempo na Europa, alguma coisa. E na volta, a gente conversando, ele falando das experiências dele, ele disse: Braulio, eu estava hospedado em Amsterdã, na casa de uns amigos. Era um dia meio frio, assim, tipo de inverno e tal, mas não estava chovendo nem nevando. Ele disse: eu botei o casaco e saí, porque estava trancado dentro de casa há muito dia. Aí disse: e nesse dia, como parou de chover, abriu um pouquinho de sol, estava muito frio, mas estava o que eles chamam lá de bom tempo. A praça estava cheia de crianças brincando. Aí disse: aí eu vi pela janela, botei o casaco e desci para a praça. Aí disse: fiquei lá sentado, lendo um livro e senti uma coisa estranha. E de repente levantei a cabeça do livro, tinha umas 30 ou 40 crianças brincando na praça em absoluto silêncio. 30 ou 40 crianças brincando numa praça ao ar livre, numa cidade grande, em absoluto silêncio. Aí ele disse: então eu cheguei à conclusão que eu jamais seria capaz de morar, de viver numa civilização como essa. Porque nós somos... Aí entra aquele velho discurso que nós brasileiros fazemos e nos deleitamos tanto. Porque eu sou brasileiro, eu gosto do barulho, eu sou nordestino, eu gosto da esculhambação, eu gosto de criança pulando, a mãe ralhando, vou te dar uma surra, olha aqui o chinelo e tal, não sei. E é uma verdade, porque faz parte dos modelos, dos aplicativos que nós introjetamos na infância, que isso é legal. E que é melhor você ter uma mãe com um chinelo na mão, correndo atrás de você para te dar uma surra, do que você não ter mãe nenhuma. Ou ter uma mãe que não fala com você, que não olha no seu olho, que não se dirige a você, e assim por diante. Tá certo? Tá errado? Não sei. Eu fui criado assim. Eu me acostumei com o barulho, com o chinelo, com essas coisas todas. E eu acharia aterrorizante não ter esse ruído de crianças, esse ruído de gente em volta. Eu sou um cara muito solitário, muito fechado, mas eu mudei de endereço. Um ano atrás, eu morava no bairro de Laranjeiras, numa rua meio isolada, e agora estou morando no bairro do Maracanã, no Rio de Janeiro, a 1,5 quarteirão do estádio. Então, quando tem jogo do Flamengo, isso aqui vira uma balbúrdia, isso aqui vira a Arca de Noé, vira uma loucura de gente gritando na rua. Entende? E isso eu gosto, porque eu fecho todas as janelas para não me atrapalhar, mas eu digo assim, tem gente, tem barulho em volta, tem futuro. Então, quando morrem as crianças, quando não vai ter mais crianças, este é um filme de terror, inclusive. Ele não é só um filme de ficção científica, é um filme de terror, porque fala de um dos nossos maiores medos. Porque maior do que a morte minha, é a morte minha e de todo mundo. E é disso que esse filme fala. Eu quero pegar um gancho aí na fala da fala da Ana, né? Acho que essa questão do som, Braulio, me lembra aquele filme O Som ao Redor, né? Que eu acho que é super interessante, né? Que traz toda essa movimentação. Mas esse bebê nasce, eu achei isso muito rico, né? Muito simbólico no filme, que ele nasce de uma prostituta, né? Ele nasce dos nossos próprios preconceitos, né? E acho que isso ativa, né, a genila do Chico, o quanto, né, de repente, a esperança, ela não vem daquilo que, pelo menos na minha leitura, ela não vem daquilo que é a tradicional família brasileira, mas ela vem exatamente, ela nos surpreende a partir das nossas incertezas ou dos nossos preconceitos, né? Se nós não conseguirmos, talvez, deixar de lado, talvez a gente continue numa terra muito estéril, né? E, então, eu achei muito interessante, muito bonito isso no filme, né? Uma negra, né? Uma negra e prostituta, né? E aí o outro, essa cena também que a Ana trouxe, que me impressionou, claro, acho que deve ter impressionado a todos, né, essa cena, mas que quando ela passa, as pessoas voltam a ser o que era, elas vão terminar o que elas começaram, né?
E isso me angustiou muito, porque, né, o diretor foi bem sacana, né? Porque ele falou, olha, tudo bem, respirou, né, ficou feliz, então tá bom, agora o cacete pega de novo, né? Então, e aí é aquela coisa das pessoas continuarem, tipo assim, gente, vocês não viram, né? Pode ter uma bala perdida no menino, né? E ninguém continuou, né? Então, enquanto sacada do filme, eu achei isso muito bacana, né? Muito, muito bacana. A gente sabe, Beth, que não é pelo fato de ter aparecido uma pessoa, nem Jesus Cristo aparecendo aqui salvou o mundo inteiro, quanto mais o bebê daquela menina que iria salvar todo mundo. Mas nós tivemos, naquele momento, um vislumbre momentâneo de uma outra realidade. Um vislumbre momentâneo de que a presença daquele bebê, naqueles poucos minutos que o bebê passou por ali, suspendeu uma guerra. Aqui, no pessoal que gosta de futebol, tem uma história famosa do jogo de Pelé que interrompeu uma guerra. Pelé foi com a seleção brasileira ou com o Santos jogar na década de 60, acho que foi ali entre o Haiti e a República Dominicana. Estava havendo uma guerra entre os dois países. E o Santos de Pelé, no auge, em 1960 e pouco, foi jogar lá. Eles suspenderam a guerra para que a torcida pudesse ver Pelé jogar. Então, viram o jogo. Quando terminou o jogo, o Santos pegou o avião, voltou para o Brasil e eles voltaram a guerrear em paz, do jeito que estavam antes. Então, existem essas coisas, e isso, para mim, mostra o que também? O absurdo da guerra, né? Quando eu era garoto, eu perguntava para os meus pais, por que está todo mundo matando uns aos outros? Aí, de repente, um cara pega um pedaço de pano branco, prega um pedaço de pau, faz assim, e basta balançar um pano branco para acabar com a guerra. Aí eu, na minha virginal inocência de 6 ou 7 anos de idade, eu dizia, mamãe, não seria bom, então, todo mundo pegar uma bandeirinha branca em vez de pegar no rifle e ir para a guerra balançando uma bandeirinha branca para ninguém matar ninguém? Mas isso não é o que nós pensamos, não é o que nós sentimos. Nós sabemos que é absurdo, mas é o que nós sentimos coisas absurdas como essa, porque bastaria balançar uma bandeirinha branca para acabar com as guerras. Agora, tem outra coisa também, Beto, que aí é o meu outro lado. Você referiu o fato de ser da criança que nasceu para salvar o mundo, sei lá, naquele momento, ser filha de uma moça pobre, negra, prostituta, jovem, indefesa e tudo mais. Aí tem uma coisa que eu chamo assim, o cinismo do roteirista. Porque o roteirista, a pessoa que está escrevendo uma história como essa, esse filme, inclusive, ele se baseia num romance de uma escritora inglesa, é a P.D. James, que é uma escritora que escreve, em geral, livros policiais, que dizem que são muito bons, eu nunca li, mas o pessoal admira muito, meus amigos gostam demais, minhas amigas dizem que é uma escritora que faz romances policiais de ponto de vista feminino, muito bons. P.D. James. Então, a história é inventada por ela. Então, quando as pessoas inventam essas histórias, se diz assim, então eu vou inventar que depois de 18 anos de esterilidade, nasceu um bebê. Se esse bebê nasce numa família milionária de Londres, está resolvido o problema. A família é milionária, tem os melhores médicos, tem os melhores cientistas, tem todos os recursos, o bebê vai ser super protegido. A primeira coisa que a família vai fazer é contratar 150 guarda-costas armados com fuzil AR-15 para proteger o bebê. Está resolvido o problema, não tem problema. Então, não tem roteiro, não tem história. Então, se eu fosse da equipe de roteiristas que escreveu, e alguém sugerisse, vamos fazer... Eu digo, gente, história acontecendo com gente rica, que tem todas as condições na mão, não tem história. Já está resolvido o problema. Vamos botar que ela é negra. Vamos botar que ela era prostituta, coitada. Vamos botar que ela é bem jovem. É uma menina inexperiente. Todo mundo é inexperiente. Essa é mais inexperiente ainda. Ela não teve não foi nem tia dos filhos da irmã para aprender como se... Parece que tem uma cena que ele está ensinando a botar a criança para arrotar. Não tem aquele negócio de botar o bebê para arrotar aqui no ombro, né? Você dá a mamadeira ou a mamada e bota aqui para arrotar, fica segurando aqui na cabeça. Tem cenas assim.
é um know-how zero naquela época. Então, quanto mais problemas você criar para o personagem, mais a história vai render. Porque é um sadismo nosso? É porque nós gostamos de maltratar personagens? Não. É porque nós que estamos na obrigação de inventar histórias, queremos inventar histórias que tenham muitos elementos, que tenham muitas situações diferentes, para a gente testar esse nosso modelo de personagem, que é sempre uma coisa parecida com alguém que a gente conheceu. Todo personagem que a gente inventa é uma colcha de retalhos de pessoas que a gente conheceu. Toda situação que a gente inventa é uma colcha de retalhos de situações que a gente leu no livro dos outros ou que a gente viveu. Então, muitas vezes, eu sento para escrever um conto, aí eu digo, o que é que eu vou imaginar? Aí eu digo, semana passada, eu estava com 3 amigos meus bebendo num bar e, de repente, vi um cara completamente embriagado, tropeçou, caiu por cima da nossa mesa e quase aconteceu uma briga, quase aconteceu um problema. Mas o cara se virou, a gente ficou em pé, não, desculpa, aceitamos as desculpas e o cara foi embora. Aí eu digo, tá, vou escrever essa história, só que houve briga, sim. Houve problema, sim. Dormiram na delegacia, sim. A esposa chegou furiosa 7 da manhã para tirar o marido da cadeia, sim. Então é isso que gera história. O que gera história é aquilo que podia ter acontecido de um jeito na vida real, não aconteceu, mas a nossa imaginação doentia e riquíssima faz com que aconteça com muito problema, para que a gente vá resolver os problemas do personagem. São modelos de conduta, não no sentido de que são modelos para serem imitados, mas são modelos de conduta no sentido de que são modelos onde nós reconhecemos situações humanas, onde nós reconhecemos situações nossas ou alheias, mas que nos tocam fundo. São esses modelos que a gente, como escritor, tem que colocar na tela. Ô, Braulio, boa noite a todos. Bom, queria fazer uma análise também sobre, você citou ali que a presença masculina, né? Que o homem que fez o parto, depois ele ensina a mulher, o bebê a rotar. Eu queria abordar um outro aspecto, né? Porque tem muito esse lance de questão de lugar de fala, que o homem não pode se meter em determinados pontos, mas esse filme abordou uma coisa muito interessante, porque eu pensei assim, quer dizer, a questão é se é homem ou é ser humano? Qual que é o ponto, né? Se eu sou ser humano, então eu sei lidar com crianças também. Eu sei saber arrotar, eu sei saber fazer uma criança se alimentar. Quer dizer, eu sou ser humano também. Não é uma questão de ser homem, né? Eu não tenho que me limitar apenas em não posso fazer parto, eu sou homem, só a mulher pode fazer parto, né? Tipo, não posso ensinar uma mulher a arrotar, não. A gente é ser humano, a gente também tem esse digamos assim, esse espaço, né, como humanidade. Eu queria abordar esse aspecto, assim, né, não do aspecto masculino e feminino, né, mas do aspecto vamos ser humanos sempre. E é claro que existe sempre uma limitação entre um homem, né, o que um homem tem que fazer, né, o lugar de fala de cada momento, mas tem a questão do ser humano e dar continuidade na nossa espécie, né? Tem um detalhe também que você deve lembrar, logo no começo, ele encontra a Julianne Moore, que era a ex-esposa dele, que morre logo no começo, e você lembra que eles tiveram um filho, né? O filho morreu durante uma pandemia e tal. Então, ele é um cara que já foi pai. É um cara que provavelmente já passou por todo esse processo de botar para dormir, de ferver mamadeira, de pegar no sono, fervendo a mamadeira e derreter a mamadeira. Eu acho que todo mundo já passou mais ou menos por coisas parecidas. Então, o personagem, o Theo, ele passou por essas coisas porque ele foi pai também. É um personagem que eu gosto muito, porque é um cara muito aflito, você vê que ele é o tempo todo aquele sujeito. Ele não é um herói, não tem nada de jornada de um herói nesse filme, de coisa nenhuma. Ele é um sujeito absolutamente comum, igual a mim, a você, a qualquer outro cara do mundo, que de repente se vê numa situação apavorante de uma responsabilidade diante da humanidade inteira. Aquela menina e aquela barriga estão sob a responsabilidade dele. Ele tem que salvar a menina, impedir que a menina seja morta, que a menina seja usada politicamente,
e uma série de coisas. E é com a experiência de pai que ele tinha que ele vai participando disso. Então, num certo sentido, eu vi como se ele dissesse, eu perdi meu filho, eu acabei de perder a minha esposa, ou ex-esposa, que ele tinha separado e depois ela morre assassinada. Ele disse, mas minha família é esta menina negra que eu até anteontem nunca tinha visto, não sabia nem que ela existia, e essa criança que eu não julgaria nem sequer possível que acontecesse uma criança a essa altura do campeonato. Então, ele faz dessa menina negra uma espécie de esposa dele e faz daquela criança uma espécie de filho dele e se dedica totalmente. Eu fui consultar agora o IMDb, que é aquele site norte-americano que tem todas as informações sobre os filmes. Para quem lê inglês, é uma mina de ouro, né? É o Internet Movie Database, IMDb. Você chega lá, então tem a trivia completa sobre qualquer filme que você imaginar. Oi, eu posso falar sobre... É só para não perder o link do lugar de fala? Não, aí eu fui ver no IMDb falando sobre esse personagem e ele diz duas coisas que eu achei que tem a ver com o que ele falou aí. Os críticos e os espectadores observaram duas coisas nesse personagem. Primeiro, ele não toca numa arma durante o filme inteiro. Numa arma. Ele não pega numa arma. Ele está no meio de uma guerra. Ele está sendo perseguido, matam a mulher dele, matam o grande amigo dele, que é aquele hippie cabeludo, interpretado pelo Michael Caine, ameaçam a vida dele, ele se ajoelha para ser fuzilado mais de uma vez durante o filme, e ele não toca numa arma em momento nenhum. Ele é visto como um personagem pacifista perdido no meio de uma guerra. E uma outra coisa, depois daquele primeiro tiroteio, ele fica hospedado naquela casa, que colocam ele num quarto lá em cima, e ele desce durante a noite, ele tira os sapatos e ele desce durante a noite para ouvir a conversa que está acontecendo. Aí ele percebe que estão armando um golpe, querem matar ele e ficar com a garota que está grávida. Então ele põe a garota dentro do carro, foge com o carro, e a partir desse momento no filme ele está descalço. Ele está só de meias. Ele não calça mais um sapato, ele não tem tempo, coitado, de calçar um par de sapatos. Ele foge no meio da guerra, caco de vidro, bala estourando. Ele sofre uma perseguição tremenda, escapa de morrer várias vezes, mas ele não pega numa arma e ele está descalço, de certa forma, desprotegido, indefeso. Então, o criador do filme cria um lugar de fala diferente do herói tradicional. O herói tradicional seria o quê? O cara que não sabe botar uma criança para arrotar, mas está calçado com uma bota e está com a arma na mão. Seria um Rambo, seria um Sylvester Stallone, seria um Bruce Willis. Tem até um filme de Bruce Willis, que o Duro de Matar Um, que ele fica durante muito tempo descalço também, correndo no meio dos cacos de vidro. Isso é um detalhe interessante, porque torna esse herói que é machão, que é poderoso, que sabe usar armas, essas coisas. Mas um caco de vidro na sola do pé inviabiliza qualquer lugar de fala do herói matador profissional e assim por diante. Então, gosto do personagem por isso, porque o lugar dele é o lugar de um ser humano comum, um pai de família comum, que se vê envolvido numa situação muito maior do que os recursos que ele tem. Mas esses poucos recursos que ele tem, recursos pacíficos, acabam triunfando no final. Nossa, do lugar de fala mesmo. Eu ia falar também isso da arma, que se fosse uma mulher, super comum ela não pegar na arma. Pois é. Um homem é mais, né, o estereótipo do homem é ela pegar numa arma. E o lugar de fala ali talvez passe melhor, né? Porque sempre é um homem que está salvando a humanidade, mas tudo bem, ali era a proposta. Mas ele não tinha uma outra mulher com mais experiência que ele, que provavelmente, se tivesse uma mulher, ele não estaria no lugar de fala dele de jeito nenhum, porque é a mulher que pariu, a mulher que amamentou, a mulher que criou. Como não tinha uma outra mulher, qualquer outra mulher com essa experiência, tudo bem, né? Ele está ali nesse lugar, que não dá para transportar para um outro lugar onde tem mulheres, que vai um homem e fale em nome dessas mulheres, que tem as mulheres com experiência o suficiente para falar.
porque ele vai falar sempre o ponto de vista dele, não tem como, né? É só para a gente não misturar as duas coisas. Ali não tinha uma mulher com a experiência ali naquele roteiro, naquele ambiente, uma mulher. Então, ele era o que tinha mais experiência, mais próximo possível ali, que pudesse contribuir com essa criança, né? Com essa mulher que também não tinha experiência nenhuma, que essa coisa do instinto materno é até a página 2, né? Você também tem que ver, vivenciar aquilo, né? Então, mas Tem pegando... uma coisa interessante aí, que para mim é o seguinte. Vamos voltar ao começo da história. Como é que ele, o tio, o personagem do Colin Farrell, como é que ele entra no filme, na história do filme? Ele é chamado pela ex-esposa, que está fazendo parte de um grupo clandestino, para ajudar a salvar essa garota, que ninguém diz desde o começo que tem uma garota grávida na história, ele só fica sabendo mais depois. Porque ele é um cara importante, ele já trabalhou para o governo, e ele tem um primo, que é aquele cara que aparece logo no começo, que é um cara importantíssimo no governo, que é o cara que dá o documento. Eles precisam do documento falso de imigração para tirar a menina grávida da Inglaterra e levar para outro lugar. Então, ele entra única e exclusivamente por isso. Não é porque ele é valente, não é porque ele é herói, não é porque ele sabe atirar, não é nada disso. Ele é o cara que, pela posição social dele, ele tem contatos com o governo e pode conseguir um passaporte falso, vamos chamar assim, para tirar a menina do país, para a menina conseguir passar nos postos de vigilância e ir embora. Então, ele entra por isso e depois ele, de certa forma, apadrinha a garota quando vê o tamanho da coisa que está acontecendo. Agora, lembre também, em termos de lugar de fala, que essa garota ela passa por toda uma corrente matriarcal de mulheres mais velhas que vão passando a garota grávida de mão em mão. Desde o começo, elas estão no grupo da Julianne Moore, a loura, que era a ex-esposa dele e que acaba morrendo depois. Ela é a responsável intelectual por aquele grupo, vamos dizer. Então, ela é morta, ela é traída, tem uma série de situações. Mas a menina, a negra, quando aparece, ela já está com uma mulher mais velha do lado, que é uma parteira, se eu não me engano. Falo que ela tinha sido parteira. Eu tenho essa lembrança que ela tinha alguma relação com isso. Depois que essa mulher some, aparece outra. E depois aparece outra. São mulheres mais velhas que criam uma espécie assim de uma, como o pessoal chamava no tempo da escravidão, uma ferrovia subterrânea, que é aquele caminho clandestino que você fica na mão de uma pessoa de confiança, que lhe protege durante alguns dias, e aí quando a situação sossega um pouco, essa pessoa lhe passa para outra pessoa de confiança, e você vai de estação em estação nessa ferrovia subterrânea, passando de mão em mão de pessoas que lhe protegem. E essa cadeia de pessoas que protegem é uma cadeia de mulheres, que até o final o trio vai levando a garota e sempre tem uma mulher mais velha, até no lugar que o parto acontece, tem uma mulher mais velha do lado. São mulheres anônimas, e uma delas é o herói do filme. O herói do filme é Colin Farrell. Claro, é um filme feito por Hollywood, pela grande indústria, e tem que ter aquele personagem onde os homens se identificam dizendo, se eu fosse um cara assim. E as mulheres se identificam dizendo assim, se eu arranjasse um cara assim. Então, esse endeusamento hollywoodiano que está na cabeça da gente desde que a gente nasce, existe. Vamos refletir sobre ele, vamos pelo menos saber que existe, que as coisas são manipuladas dessa forma, porque todo roteirista é mal intencionado nesse sentido. Eu já vi muitas discussões assim, que as pessoas dizem o seguinte, elas dizem, tá certo, mas o que é que o público vai gostar de ver nesse momento? O que é que o público gosta de ver nessas situações? Ele gosta de ver assim, assim, então vamos botar o que o público gosta de ver. Tem um certo cinismo envolvido também em quem escreve essas histórias. Tem muito idealismo, muito utopianismo, mas tem um certo cinismo também de dizer assim, não, vamos dar um hambúrguer. Eles gostam de hambúrguer. Vamos fazer um hambúrguer e dar um hambúrguer. E hambúrguer todo mundo gosta. No hambúrguer todo mundo come, todo mundo fica satisfeito, todo mundo enche a barriga. Então, o cinema industrial tem grandes momentos de criatividade e grandes momentos de hambúrguer também. Vamos mudar, eles estão acostumados com isso, eles já sabem, já vão aceitar, vai ficar por isso mesmo. Então, a gente precisa ter a capacidade de ver no filme ruim
no filme que não presta, que a gente acha um saco, mas 2 ou 3 coisas bacanas que o filme muitas vezes mostra, e ver no filme bom, no filme que ganha todos os Oscars, que é elogiado, ganha palma de ouro no Festival de Cannes, ou seja lá o que for, vamos ver também os defeitos, vamos ver até que ponto eles cedem ao lugar comum, até que ponto eles cedem ao clichê, porque todo mundo cede ao clichê. O clichê é uma forma legítima de comunicação. Muitas vezes eu vejo criadores dizendo: por que você botou esse clichê? É dizer, porque nesse momento a história estava ficando muito difícil de alcançar e eu botei um clichê, porque o clichê todo mundo diz: ah, já sei do que se trata. O clichê é essa imagem que na hora que aparece a cenazinha, você diz: ah, já sei do que se trata, eu já vi uma cena como essa 1000 vezes. E isso ajuda a tranquilizar o espectador, trazer ele de volta para a história. É um recurso legítimo como todos. Então, a gente lida com isso e a gente precisa só não se deixar levar demais pelo impulso de ser original e ser criativo e não se levar demais pelo impulso de ficar simplesmente repetindo o que já foi dito antes. Eu quero, ainda nessa linha aí desse lugar de fala do masculino, eu acho que tem três elementos, eu acho que psicológicos que marcam também o personagem. Primeiro, ele foi largado, ele foi abandonado, né? Depois, ele foi escolhido pela mesma mulher que o abandonou e que o largou. E depois, ele tem a confiança, ele foi, além de ser escolhido, para que a moça confie única e exclusivamente nele, né? Então, acho que são 3 coisas que talvez o abandono, e eu acho que isso facilita a identificação com o personagem, que o abandono, quem não sofreu um abandono, né? Em algum momento a gente, né, é abandonado ou se abandona, né? Depois, quem não quer ser escolhido, né? Nem que seja para síndico de condomínio. Aliás, síndico de condomínio é que ninguém, acho que ninguém aqui provavelmente tem interesse em ser síndico de condomínio, mas todo mundo quer ser escolhido de alguma forma, né? E todos, né? Eu acho que todos nós queremos que as pessoas, né? Que alguém acredite na gente, né, naquilo que a gente faz, né? Que um confie, a gente busca por confiança. Eu acho que são 3 elementos também muito fortes aí do personagem e que promove, né, uma identificação. É muito fácil, né, de se identificar com ele. Pelo menos eu tenho um pouco essa impressão, né? Eu diria até que nós, de uma maneira muito egoísta, talvez, mas muito compreensível, queremos ser escolhidos, mas queremos escolher as nossas escolhas. Eu quero ser escolhido, mas não é uma escolha qualquer. Eu não quero que me escolham para síndico do prédio. Eu quero que me escolham para, sei lá, ganhar um prêmio, para sair na capa da revista. Eu quero escolher a minha escolha. E é um momento que eu achei tocante e chocante quando eu vi o filme pela primeira vez, sem saber nada do filme, não sabia absolutamente nada da história do filme, vi assim, 0. Que ele tinha separado da esposa, da Julianne Moore, eles perderam um filho. Às vezes, isso é uma coisa que contribui, não lembro os detalhes na história do filme, mas talvez eles separaram depois da perda do filho, que é sempre uma coisa meio traumática para um casal e tal. Assim. E depois aparece essa ex-esposa e escolhe ele como uma espécie de pai adotivo da criança mais importante do mundo. Ou seja, nesse momento que ele vê aquela escolha, que ele fica aterrorizado de ver que aquela garota está grávida e que vai ser colocada sob a proteção dele por algumas horas, que ele imaginava, né? Mas mesmo assim era uma coisa ameaçadora. Ele diz, quem me escolheu para ser o pai adotivo da criança mais importante do mundo? Minha ex-esposa, para quem eu não servia mais como marido. Então, foi um momento de reencontro dos dois. Foi um momento que as pessoas disseram assim, precisamos de um cara para arranjar esse passaporte falso para a menina, mas tem que ser um cara legal, tem que ser um cara de confiança. E ela disse, eu tenho um cara de confiança. Quem é? Meu ex-marido. E ela foi atrás dele. Então, é um momento de reencontro dos dois e é um momento trágico, porque ela morre logo em seguida. Ela morre logo naquele primeiro tiroteio que tem no carro e eu
vendo o filme pela primeira vez, eu não acreditei. Eu digo, não é possível. Isso é um filme hollywoodiano, ela vai aparecer viva depois. Eles descobriram uma vacina de Oxford que sara um tiro na testa, ou sei lá o quê. Entende? Mas não, ela morre e morre mesmo, é um filme realista. Ainda eu digo, o filme realista é aquele filme onde as pessoas boas morrem. Isso é um filme realista, onde as pessoas que a gente não queria que morressem, morrem, porque a realidade é assim. Então, é um desses casos raros em que a grande estrela do filme morre no primeiro terço do filme. Eu acho outro caso que eu me lembro é o de Psicose, de Hitchcock, que a Janet Leigh, que era a grande estrela do filme, morre também no primeiro terço do filme. É a primeira morte violenta que tem no Psicose. É justamente da grande estrela. Ela trabalha num pedaço do filme e depois desaparece. O filme continua sem ela. A vida continua sem as pessoas reais, de verdade, que morrem. Nós estamos aqui conversando sobre cinema. Quantas perdas não teve o nosso cinema, a nossa cultura, nesses últimos meses, de gente que morreu aí de Covid e de tudo mais, e nós estamos, a vida continua. As pessoas vão morrendo e a gente aprende uma maneira de viver sem elas. Mas esse reencontro foi um reencontro bonito e um reencontro trágico, porque ela o escolheu para ser o pai dessa criança. Ou seja, a gente vê que em outras circunstâncias, em outro momento, talvez esse casal pudesse ter dado mais certo. E achei bacana também o fato de que o filme ele se baseia todo nessa coisa de nascimento, gravidez, bebê, que é uma coisa tão próxima do amor em si, mas não é um filme de amor, não tem nenhuma relação de romance, de um rapaz querendo conquistar uma garota querendo conquistar um rapaz, não tem nenhuma sedução, não tem nenhum sexo, não tem nenhum tesão envolvido, não. É gravidez, bebê e prolongamento da vida. O filme fala única e exclusivamente sobre isso. Então é muito raro você ver um filme de grande indústria, hoje em dia, que não tenha aquele apelo romântico, aquele apelo amoroso, aquele apelo erótico, sexual. Esse filme não tem absolutamente nada disso. É uma coisa admirável que esse filme tem. Só um parêntese, Braulio, pessoal, faltam 10 minutos. Tá? Então, só para a gente encaminhar para o encerramento, perguntas, comentários finais, o Braulio também, né, para encaminhar para alguma fala, né, Braulio? Se ainda que você quiser colocar, tá, para a gente ir encaminhando. Eu acho que eu espero colocação de vocês, porque eu já falei mais do que qualquer um. Mas podem perguntar. Bom, mas se tiver mais gente, o Braulio puder, a gente pode seguir mais uns minutinhos, né, se for possível, né? Mas eu só queria falar, eu falo muito, mas é porque eu me empolgo, eu acho bacana a oportunidade. Mas eu acho que é um reencontro de reparação, né? Isso me veio também dele, né, com a ex-esposa, e que dessa vez não é a ex-esposa que morre, né? Porque da primeira vez, na verdade, ela abandona, ela vai embora, enfim, a gente não, né, não detalhes. Mas quem morre é a moça que está num movimento revolucionário. Então, é a líder, né? Tanto que eles estão lá jogando bolinha de ping-pong na boca, né? Eu não sei se aquilo é possível mesmo, não tem ideia, né, jogando bolinha. Então, eles estão no momento, de fato, de reparação de alguma coisa, de uma ferida lá atrás, né? E talvez, enfim, por isso, né? Mas quem morre não é quem abandona, ele é abandonado, mas não é ele, é a ativista política que morre, não a esposa, né? E mais uma vez a gente vê aí uma inversão que esse filme faz, porque num filme totalmente clichê, num filme totalmente padrão, nós teríamos o homem envolvido numa situação de clandestinidade, de guerra política, que isso compete ao homem, que é o cabeça do casal, e, num certo momento, a esposa dele, ou a namorada dele, iria se envolver também, pelo papel de liderança que ele teria. Nesse filme é o contrário. É ela que tem o papel de liderança e é ela que arrasta o ex-marido para dentro do grupo clandestino. Ou seja, é mais uma inversão assim. Nós temos ali no personagem da Julianne Moore uma mulher fazendo um papel que, num filme tradicional, seria dado a um homem. A gente tem uma coisa parecida também, eu vejo na ficção científica. Quem assistiu Alien, o Oitavo Passageiro?
Alien, o Oitavo Passageiro, já foi definido por um pessoal irreverente da ficção científica como um grupo de 8 pessoas, 7 homens e uma mulher, onde uma mulher fica o tempo todo dizendo o que deve ser feito, e os homens vão desobedecendo e morrendo de um em um, até que ela escapa sozinha no final, como se fosse se voltar para a cama e dizer: eu não disse que não era para trazer este bicho aqui para dentro de casa. E o homem é teimoso, o homem traz qualquer coisa para dentro de casa. Até o Alien, o homem traz para dentro de casa. É um pouco isso. Então, no Alien, a Sigourney Weaver, que faz o papel da Ripley, é a única cabeça pensante daquele troço todo, é a única pessoa que está sabendo o que está se passando e está tomando uma posição correta do nosso ponto de vista de espectador. E os outros não lhe dão ouvidos. Seria um papel que, tradicionalmente, ninguém pensaria no cinema americano dos anos 50, por exemplo, em dar aquele papel para uma mulher. Já nos anos 70, seria possível. Isso foi uma evolução muito boa do cinema, que também não foi uma coisa dada de graça pelos roteiristas masculinos, mas porque também existe uma história interessante, muito interessante, das mulheres roteiristas do cinema americano, que são pouco conhecidas, porque são mulheres, o nome delas está só na ficha técnica, ninguém vê a cara dela, ninguém entrevista como faz com o diretor, mas eu lembro agora a Leigh Brackett, que é a roteirista de O Império Contra-Ataca, e de outros filmes da série Star Wars e tudo mais, era uma escritora de ficção científica e que ela sempre dizia isso. Ela disse: as mulheres têm que ter voz ativa, as mulheres têm que participar. A mulher, no filme de ficção científica, não é uma bestalhada que está lá só para mostrar a roupa ou para mostrar a cara dela, ter a carinha bonita, não. Não, a mulher está aqui porque ela tem um papel a exercer dentro da história. É o papel da Julianne Moore em Filhos da Esperança. Ô, Braulio, deixa eu te fazer só um adendo. Não, esses dias eu estava junto com a Ana assistindo um documentário da Agnes Varda, Agnes, né? Que é uma diretora francesa. Que ela está se despedindo agora, e ela lançou um documentário que ela mesma produziu sobre ela, né? A forma como ela cria as ideias e tal. E ela, sendo mulher, né, ela criou um espaço assim gigantesco, né, na questão de criações de filmes e tal. Também até na mudança das coisas analógicas, daqui a pouco tudo digital, ela acompanhou tudo isso aí. Então, uma mulher que acompanhou, né, tem uma experiência de vida, né, e tem o seu espaço ali, ganhou prestígio, ganhou privilégios, ganhou uma infinidade de prêmios. Quer dizer, é muito a questão do ser humano, né? Transcende a questão do feminismo, transcende a questão do machismo, a questão de ser humano, né? Esse olhar que a gente tem, esse brilhantismo que o ser humano pode construir, pode criar, pode inventar. E é só esse adendo que eu queria fazer. E outra uma pergunta, né? O senhor gostou de começar por Júlio Verne? O senhor começou por Júlio Verne? É por aí a praia? Gostar de ficção científica de alguma maneira? Ler Júlio Verne, 20 Mil Léguas Submarinas, enfim, por aí. Obrigado. Eu li Júlio Verne já com 13 anos de idade, me lembro, porque foi uma coleção encadernadazinha que meu pai me deu de presente. Mas eu comecei a ler a ficção científica realmente com cerca de 9 anos. Saía aqui no Brasil, nessa época, uma série de coleções de livros de bolso que vendiam em bancas de revista. Foi o auge da coisa do livro de bolso aqui no Brasil. Eram livros policiais, de aventura, de terror, de crime, de ficção científica, de fantasia, do que você imaginar. Clássicos da literatura também. Li muito essa de Queiroz, Machado de Assis, nas coleções de bolso. E a gente tinha aqui uma coleção chamada Futurâmica. A coleção Futurâmica, eu estou me lembrando muito dela porque recentemente eu entrei num grupo do Facebook, que é um grupo chamado Edições de Ouro. Se vocês procurarem isso no Facebook, vocês vão achar. É um pessoal mais ou menos da minha idade que lembra dessas coleções. E foi aí que eu comecei a ler as histórias de ficção científica. Agora, eu nunca li somente ficção científica. Eu conheço pessoas que só leem ficção científica. Eu acho que isso é uma coisa muito errada. Na minha casa, eu tive essa vantagem. Você podia ler qualquer coisa. Meu pai e minha mãe liberavam a gente para ler qualquer coisa.
Então, eu lia Machado de Assis, eu lia José de Alencar, eu lia ficção científica, eu lia Agatha Christie, eu lia Drácula, eu lia Gibi, lia Bolinha e Luluzinha, que eram quadrinhos famosos naquela época, Walt Disney e tudo mais. E o interesse pelo cinema veio nisso também, porque eu tanto via os filmes de ficção científica quanto via os filmes do chamado mainstream. Você falou na Agnes Varda, que é uma grande diretora francesa. Eu vi, ela morreu ano passado, eu acho, por isso que voltou a divulgar muito o trabalho dela. Ela tem um filme sensacional, que vocês que baixam filme na internet aí podem procurar, chamada Cleo, das 5 às 7. Cleo é o nome da mulher, das 5 às 7. É um filme de 2 horas de duração, das 5 horas da tarde até as 7 horas da noite. O filme começa com essa personagem que chama Cleo, levando um exame no médico, num exame que ela fez, para ela saber se está com câncer. E o médico diz a ela, são 5 horas da tarde, o seu exame vai ser examinado. Volte aqui às 7. E durante essas 2 horas que ela espera o resultado do exame, ela fica circulando por Paris e vendo a vida de Paris durante essas 2 horas. É um filme que acontece praticamente em tempo real. A história do filme transcorre das 5 às 7 horas e o filme tem aproximadamente 2 horas de duração. Que é até uma coisa que o nosso amigo Alfonso Cuarón faz também no Children of Men. Ele tem ali algumas tomadas de 6 ou 7 minutos de duração que são feitas em tempo real. Toda aquela cena do nascimento da criança, do tiroteio dentro daquele prédio, a garota que sai com o bebê no braço e passa através do... Tudo aquilo são planos ensaiadíssimos durante dias e mais dias, todos aqueles movimentos, a posição de todo mundo, a posição da iluminação, a posição da câmera, tudo isso ensaiadíssimo durante dias, e na hora que o diretor diz ação, eles têm 6 ou 7 minutos para fazer todos aqueles movimentos, darem tiros, perseguições, atiram, explode bomba, o sujeito se esconde, metralhadora, bala explodindo, as pessoas passando. É um movimento de coreografia extremamente difícil de realizar, mas que eles realizam em tempo real. Uma coisa dificílima de fazer e que é uma característica desse diretor. Ele repetiu isso em outros filmes dele, como Roma, por exemplo. E nesse filme, procure esse site. Quem não conhecia aí de vocês, bote no Google IMDb. Não é Instituto Movimento Democrático Brasileiro, não. IMDb é Internet Movie Database. É a base de dados de cinemas na internet. Então, você botando lá o título de qualquer filme, pode botar até o título em português, você vai ver ficha técnica completa, informações detalhadíssimas, opiniões dos críticos, opiniões dos fãs, dos espectadores de modo geral. É uma fonte muito interessante de você saber o que acontece em volta do filme, daquilo que não é visível na tela, mas que faz parte do filme. Bom, alguém mais gostaria de colocar? Comentar? E hoje eu acho que tem pessoas que estão participando do Salve pela primeira vez, né? Sejam bem-vindos. É. Bom, acho que encaminhamos para o final, então. Então, vamos lá. Braulio, antes você gostaria de falar alguma coisa? Para fechar? Eu gosto muito de dar dicas para as pessoas, para que então, essa elaboração das ideias prossiga mais um pouco. Então, o primeiro, para quem viu, para quem não viu também o filme, é que tentem ler esse livro. Acho que a tradução no Brasil deve ser a mesma do filme, né? Filhos da Esperança, Children of Men, que é da P.D. James. P.D. James. Então, é uma escritora muito boa. Eu não li ainda porque não encomendei o filme, porque eu já tenho mais aqui 250 livros na frente da minha filha, que está uma fila de leitura muito grande.
mas eu acho que seria interessante até porque eles fizeram pequenas modificações cruciais do livro para o filme, e que eu tenho curiosidade de fazer essa avaliação depois. Uma outra, então, é de um outro livro de um escritor inglês também, chamado Jornada de Esperança. Anotem esse título e procurem na Estante Virtual. Para quem não conhece a Estante Virtual, é o site que envolve os sebos brasileiros, as livrarias de livros usados e baratos, que presta um serviço inestimável à cultura brasileira. É um escritor inglês chamado Brian Aldiss, A-L-D-I-S-S. Brian Aldiss. Brian Aldiss, que é um escritor notável, um dos caras que eu admiro muito, escreveu esse livro que se chama Greybeard, Barba Grisalha, e que é a mesma história do nosso filme que nós discutimos até agora. A humanidade fica estéril, não nasce mais ninguém, e a pessoa mais jovem da Inglaterra, pelo menos, não sei se ele fala do resto do mundo, é esse cara que o nome dele é Barba Grisalha. É um homem de 50 anos. É a pessoa mais jovem do mundo. Então, esse romance se passa todo no interior da Inglaterra, mostrando esse indivíduo liderando um grupo de amigos, de familiares, que aí eles vão viver no interior da Inglaterra, eles plantam, eles colhem, e eles ficam tentando, através de rádio, precariamente construído, entrar em contato com outros países, dizer, tem alguém nascendo aí, e as pessoas lá na Itália, na Holanda, na Alemanha, dizem, não, aqui não nasce ninguém. E eles dizem, aqui na Inglaterra, a pessoa mais jovem sou eu, meu nome é fulano de tal, Barba Grisalha, eu tenho 50 anos. Esse livro chama-se Jornada de Esperança, tem na Estante Virtual, eu olhei dias atrás, tem uns 15 ou 20 exemplares. Um livro muito interessante também, e que, mais uma vez, mostra que isso é uma coisa que está no nosso inconsciente. Nós não temos somente o medo da destruição brusca, nós temos o medo da esterilidade. Nós temos aquela sensação de que nossa civilização, a nossa espécie, já deu o que tinha de dar, e o nosso pesadelo é esse, que nós não sejamos mais capazes de seguir em frente. Legal. Bom, Braulio... Júnior, Oi. posso falar rapidinho? Pode, claro. É assim, dizer que sou bem grata mesmo, feliz de estar aqui, né? Eu faço parte do GPA, acho que desde 2010, se não me engano, né? Quando eu morava em Porto Velho, e sou grata a todos, em especial a Beth, né? Mas a todo o grupo, por todo mundo, pela nossa amizade, por todas as nossas reuniões, toda terça-feira, né? E acabou que vindo aqui morar no Rio de Janeiro, perto de papai, às vezes a gente está na reunião, o papai fica passando, dá um tchauzinho ali, eu taco lá, e eu sempre sonhei com esse encontro, né? E surgiu essa oportunidade agora de papai poder estar aqui participando do Salve, né? Vocês conhecendo um pouco mais do escritor, né? E também do pai, que eu fico muito feliz, todos tenham acesso, né? Um grupo que cuida também de mim, né? Da minha subjetividade, enfim. Eu estou conseguindo unir aqui hoje o GPA e o meu pai, então estou muito feliz assim, com esse encontro. Braulio, a gente trata bem a Maria. Quando eu não estiver mais aqui, eu deixo nas mãos de vocês. Ai, meu Deus. E estou feliz também porque hoje tem a minha prima, né? Lídia Marcelli está aqui, essa é Luca, estou feliz. E eu vi a fotinha da Git também, né? Não sei se é a Git, não sei quem é que está aí, porque eu não tenho o vídeo, eu só estou vendo a fotinha. Então, estou muito feliz com a presença de vocês também, tá bom? Teve o Rogers também, deu uma passadinha, não sei se ele ainda está aí, mas estou feliz assim, com esse encontro. Papai caiu? Está aí ou não? Ele caiu. Peraí. Bom, pelo menos foi no final, né? Não foi no meio. Não, peraí que eu estou aqui. Vai lá. Peraí, pai. Peraí, bota o fone em você. Esse então a gente faz... Está tendo um suporte total. A pessoa cai, em seguida já tem alguém próximo. Pois isso é um simbolismo de que a ressurreição é possível. Eu também quero dizer assim, já tem um tempo, né, Maria, que nós já vínhamos, né, buscando uma maneira de poder
Braulio aqui conosco, né? E nós já tínhamos tentado costurar isso algumas vezes, nunca tinha dado muito certo. E, enfim, que bom, né? Que maravilha que a gente está podendo fazer isso agora, né? E acho que uma das coisas que o próprio grupo, né, que o GPA sempre prima muito, é que ninguém, né, nós trabalhamos, a gente aprende sempre em família, né? Então, quanto mais, né, a gente sempre aprende uns com os outros e com as nossas famílias, as pessoas que fazem parte da nossa vida. Então, sem sombra de dúvida, é um privilégio, né? E tê-lo, né, com essa disponibilidade também para compartilhar, né, conhecimento, experiência, é uma alegria muito grande, né? E agora já está gravado que a Maria, nós temos a guarda de Maria, então agora É isso aí. Testemunhas, gravação. Né? Está gravado, entendeu? A guarda de Maria, nossa, Maria. GPA é fiel! GPA é fiel, meu Deus. Eu quero agradecer a vocês, agradecer a Júnior pela paciência, porque o Júnior ficou me catucando, Braulio, manda aí o material, manda as informações, escolhe o filme e tal. Não sei lá. Tivemos esse pequeno contratempo do filme não estar mais no Netflix, mas eu fico à disposição de vocês estão encerrando agora por 2020, tenho certeza absoluta que em 2021 nós não estaremos mais encurralados pela pandemia, mas teremos ganho um espaço virtual diferente, que não tinha isso um ano atrás na vida da gente, essa coisa de Zoom, de contatos e bate-papos nesses pequenos cubículos virtuais onde nós estamos. Então, de repente, posso voltar mais uma vez, a gente marca um outro filme e a gente marca um outro bate-papo para o ano que vem. Eu estou à disposição. Olha, nós temos, eu faço parte de um coletivo de artistas que chama Coletivo Madeirista. E um dos trabalhos que o coletivo faz, ele chama Condomínio Poético, né? Onde nós usamos os espaços públicos para compor com poesias um condomínio, né? Então, talvez a gente possa, né, depois da pandemia, pensar num condomínio, né? Nós temos aqui um condomínio, né? Está cada um no seu apartamento, mas ao mesmo tempo estamos todos juntos, né? A gente pode aí se apropriar da ideia do condomínio poético do coletivo madeirista e pensar num nome bacana como coletivo de janelas, né? Um coletivo jornalístico, sei lá o que. Aí cabem aos escritores, né? Encontrar nomes, eles são melhores para isso. Interessante. Bom, então, obrigado o GPA e o Braulio, né? Agradecemos a presença de cada um. Tem gente que veio hoje pela primeira vez, né? E no ano que vem retornaremos e a gente gostaria de destacar também que esses encontros eles têm algumas marcas já, né? Já tem algumas características que são essenciais. Uma delas é que é sempre gratuito, né? Sempre e é sempre aberto, né? Ou seja, não importa a formação, não importa a experiência, não importa se é tio, se é primo, se é amigo, se é colega, se é não sei quem, enfim, ele é sempre aberto. Então, o link ele sempre pode ser divulgado à vontade, tá? E é isso, agradecemos. E aí tem eu coloquei no chat o e-mail do GPA, caso alguém queira tirar alguma dúvida, ou mesmo entender como o GPA funciona, né, que é um grupo que estuda psicologia junguiana. Tem o blog do GPA também, tem o blog do Braulio, né, o Mundo Fantasma, que tem aí um punhado de texto. Então, quem não falta texto para ler na pandemia, pode pegar aí os textos do Braulio, que já dá 3 pandemias. Então, tem muito texto mesmo, né? A cada 3 dias aí tem uma postagem dele. Mas é isso. Então, acho que boa noite a cada um, né? E até logo. Boa noite. Beijo, gente. Valeu. Beijo. Tchau. GPA fiel. Uhul! Maria Nossa